Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presentemente, os que nos assistem ou ouvem virtualmente. Uma boa noite a todos. Antes de entrarmos literalmente no tema, vamos prestar uma pequena homenagem a Arthur Conan Doyle, nascido em 22 de maio de 1859 e desencarnado em 7 de julho de 1930. Arthur Conan Doyle formou-se médico em 1881 e doutor em medicina em 1885. Tornou-se um escritor sobejamente conhecido pelos seus famosos romances policiais, publicados em 1891, As Aventuras de Sherlock Holmes. Convencido do fenômeno da manifestação dos espíritos, aderiu à causa do espiritismo, fez pesquisas por conta própria com os maiores médiuns da Europa e se limitou a ouvir e ouvir. Não se limitou a ver e ouvir, viajou fazendo conferências de propaganda na Europa, África, América, entre outras regiões do mundo. Depois que terminou de escrever seus 6 volumes sobre a história da Primeira Guerra Mundial, consagrou todo o seu tempo à causa do espiritismo, publicando em 1918 A Nova Revelação, em 1924 My Memories and Adventures, em 1926 A História do Espiritismo. Em plano internacional, a sua obra se inscreve logo depois da de Allan Kardec. Está aí uma pequena homenagem a um grande colaborador da doutrina que nós conhecíamos, pelos livros de Sherlock Holmes, e muitos de nós nem fazíamos ideia do trabalho e do empenho que ele dedicou após ao espiritismo. Bom, voltando ao tema família. Tem algum parente meu aí? Não, né? Não sei. Tô brincando, gente? Por que isso? Porque nós geralmente nos transformamos em mais personalidades no nosso dia a dia e na nossa vida. Geralmente nós somos um dentro do nosso lar com os nossos familiares. Geralmente somos outro no nosso trabalho, no nosso círculo profissional, e outro com os amigos, nas noites, nas festas ou nos momentos em alegria, digamos assim. Nós temos esse hábito de ter 3 personalidades diferentes. Agimos de formas diferentes em nosso lar. Mas isso tem um porquê, Nós ainda temos vergonha, preconceitos e receios de nos mostrarmos integralmente a todos que estão à nossa volta. Então somos mais legais para um, menos legais para outros, mais duros com um, menos duros com outros. Aquela história, a gente dá risada com os amigos lá fora, mas em casa somos carrancudos e assim por diante. Mas é família. A base familiar, como dizem os espíritos, foi um dos principais acontecimentos na vida do espírito humano que deu e marcou início a uma real evolução espiritual. Porque a partir do momento que nós nos agregamos uns aos outros, formando família, nós vamos adquirir, no decorrer dessas vivências, a experiência de viver em conjunto. E quando Jesus disse que a salvação, que a evolução e o objetivo do homem é amar ao próximo como a si mesmo, ele exatamente marcou que a partir do momento que o homem vive em sociedade com o semelhante e forma famílias, naturalmente o objetivo é amar a família, amar os seus semelhantes. Porque os espíritos vêm nos dizer, para nós que acreditamos no plano espiritual, que temos consciência e a certeza, mesmo que às vezes duvidosa, que o mundo continua existindo no plano espiritual, nós viemos buscar geralmente algumas explicações, e quando não está relacionada ao desencarne de alguém que nos causa sofrimento, o que mais nos traz ao centro espírita? Problemáticas com a família, dificuldades na convivência com o nosso semelhante, seja dentro ou fora do lar. E os espíritos vêm nos dizer, vêm nos acariciar com a informação de que nós somos imortais, que nós vamos ter muitas famílias, que nós vamos desencarnar, nascer e formar novas famílias. E isso é muito importante.
né? A gente faz um ar meio de brincadeira, mas qual é a importância nisso tudo? Nós vamos ter sempre a oportunidade de fazer melhor, de reparar, de corrigir situações que muitas vezes nós escorregamos na nossa vida, porque não vamos esquecer que esse planeta é um planeta de provas e expiações. Alguém aqui conhece alguém 100% feliz? É só ficar meia hora com ele e ele é 100% feliz, mas vai morar junto, né? E aí nós vemos que ninguém é 100% feliz, que nós temos dificuldades e problemas. E no núcleo familiar, esses problemas se envolvem uns com os outros, formando um núcleo de uma família problemática ou saudável de acordo com o quê? O entendimento que nós temos da vida. Por isso a importância de estudarmos e descobrirmos qual é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? Para que Deus me fez e fez a todos nós? Tem que ter um sentido. Se esse sentido é amar e evoluir, ora, quer base mais perfeita de evolução ao ser do que empurrar-lhe outros espíritos para formar as famílias? Só que nós, na nossa deficiência moral, nós amamos, mas também odiamos. A problemática da vida geralmente envolve sentimentos que nós sabemos que existem, mas temos uma dificuldade absurda de rompê-las. Um exemplo muito comum é que numa família é composta por pessoas, mas geralmente nós ouvimos o que todas as pessoas de uma família têm a dizer sobre determinada situação. Geralmente não, né? O nosso planeta, ele vem seguindo historicamente uma dominação patriarcal. Não é assim a humanidade? Geralmente, os grandes imperadores e comandantes do planeta são homens. Uma grande infelicidade para nós, porque o homem carrega dentro de si, nesse momento ainda primitivo da humanidade, o orgulho excessivo, a sensação e o sentimento de poder e conquista, quanto as mulheres têm o amor, o perdão, a caridade muito mais aflorada. Por isso que se o nosso planeta fosse matriarcal, provavelmente nós seríamos um pouco melhores do que somos hoje. Mas o papel do homem é muito importante nessa questão, porque a sua força, né, a sua ignorância para uma sociedade primitiva tem fundamento, inibindo os seus de fazerem coisas ruins e protegendo os seus de ataques exteriores. Sim, para o século XV, XVI, VIII e assim para trás. Hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós temos a possibilidade, como dizem os espíritos, de nos entendermos dentro de uma família sem que a palavra de um seja a lei, inibindo todos os outros de dar a sua opinião. Quem aqui já tentou dar opinião dentro de um assunto particular no lar e não foi ouvido? Não queriam ouvir, não queriam saber. Não é ruim, é horrível. Mas será que nós estamos dando oportunidade para os nossos familiares participarem conosco das decisões do lar? Isso é um grande conflito, porque dentro dos relacionamentos amorosos ou familiar comum, o que hoje os psicólogos e psiquiatras dizem que é um dos maiores problemas? A falta de diálogo. Dentro de um lar, de uma família, existem tarefas diferentes. Não é assim? O pai cuida de uma coisa, a mãe de outra, os filhos se ajudam, um faz um pouquinho do outro e assim por diante. Isso está sendo miscigenado cada vez mais. E às vezes nós tomamos decisões e esquecemos que, se somos imortais, se a vida não acaba com a morte, hoje eu sou pai, amanhã eu sou mãe. Hoje eu sou filho, amanhã eu sou pai. Hoje eu sou neto, amanhã eu sou bisavô. A vida muda o nosso local. Não nos muda, nós que nos mudamos agregando conhecimentos e agindo. Mas a vida nos coloca em situações diversas para nos ensinar aquilo que nós mais precisamos exercitar em família, que é paciência, respeito, integração. E aí dizem os espíritos, quando a gente fala, olha, é porque você não tem o irmão que eu tenho.
Vai ter o irmão que eu tenho, né? Que você vai ver o que é ou como é difícil ter paciência. E eles vêm nos dizer que muitas vezes nós escolhemos os nossos familiares. Ah, impossível, Marcos. Tem uns ali que é impossível eu ter escolhido. Mas nós esquecemos que quando dormimos, não saímos do corpo. Nosso espírito não fica mais leve, com um conhecimento mais amplificado da vida. Imagina quando nós desencarnarmos e estivermos do outro lado da vida. A nossa mente não vai ser tão limitada quanto é na carne e no corpo, porque nascer é difícil. Quando estamos do lado de lá, nos apresentam, olhamos e analisamos diversas situações de erros e acertos. E os bons amigos nos dão a oportunidade do acerto, dizendo o quê? Olha, lembra aquele companheiro de algumas vidas atrás? Lembra daquela problemática e daquele empecilho que ficou entre os dois para se darem bem? Então, tá na hora. Vamos nascer junto? Só que do lado de lá, a nossa expansão consciencial é maior. Nós vemos as coisas do modo certo. E, gente, não precisa ser espírita, não. No plano espiritual não existem espíritas, existem espíritos. Nós não precisamos da religião e da quadradez de uma formação mental, porque lá é a vida nua e crua como ela é do espírito. E é isso que nós aprendemos lá. Lá nós temos a consciência integral dos erros e dos acertos. E aí a gente topa. Vamos topar, vamos unirmos esse núcleo familiar porque temos os problemas. Mas o benefício divino nos dá o quê? As pessoas que nós gostamos, que temos afinidades, que temos amor incondicional, vívido, de outras experiências, porque os nossos anjos da guarda sabem da nossa deficiência e não nos dá apenas o fel, dá um pouco de mel também, com pessoas que fazem parte da nossa família e que nos elevam a ajudar a paciência. Mas falando-se de família, é muito mais fácil dar conselho à família dos outros, né? Quando é a nossa, existe uma coisa chamada orgulho, que impede radicalmente os pais genitores de ouvir os seus e os seus de se entregarem consciencialmente aos genitores, dizer o que sentem. Orgulho, a maior mazela do ser humano. Quantos de nós aqui não deixamos de falar coisas que estavam presas no nosso coração e não falamos por falta de orgulho? Desde um simples eu te amo. Como é difícil falar eu te amo, não é? Tão pequenininho, mas olha, até alguém que a gente, né, uma esposa, quando fala eu te amo, a gente eu te amo, fala baixinho já para ninguém ouvir. Nós temos essa deficiência de exteriorizar tudo que é bonito, belo e sentimental, porque a nossa história patriarcal cortou isso de nós. Hoje nós falamos, dizer para um amigo eu te amo, nós já somos motivos de brincadeiras, que também é divertido, tudo bem, mas nós inibimos a nossa exteriorização de amor. Como pais que não beijam filhos, filhos que não beijam pais, sentimentos simples, corriqueiros do dia a dia, mas são os corriqueiros do dia a dia que demonstram o que nós somos verdadeiramente. E esquecemos de exteriorizar amor, porque a sociedade colocou em nós, e principalmente nos homens, uma armadura ilusória de que o homem deve ser forte. E a visão de que o homem deve ser forte foi tão distorcida que os genitores e os pais, muitas vezes, uniam a sua família e cuidavam dela como generais e não como pais, porque o homem é a força. Só que quando os espíritos nos dizem que o homem sim deve ser de coragem, é coragem de dizer eu te amo, coragem de sorrir, coragem de abraçar, coragem de falar eu também preciso. Porque quem de nós não é carente? Quem de nós aqui não precisa de um ombro? Chorar, abraçar, extravasar, falar, não dá, não consigo. E os homens ainda têm, as mulheres também. E os espíritos vêm nos dizer exatamente que essa problemática do orgulho, inibindo o nosso amor, evita que as famílias sejam unidas. Porque quantos irmãos não se falam e nem lembram mais o motivo da briga?
Passou, vai tanto tempo, eu nem sei mais por quê. Ah, não, mas a gente não se fala, porque se ele não falar comigo, eu não falo com ele. E aí passam-se os anos, as décadas. E aí, o que nós fazemos depois? Vamos levar flores aos cemitérios. Por que será que os desencarnados recebem tantas flores? Não é? Por que será? Será que nós estamos compensando na morte o que nós deveríamos ter feito em vida e não fizemos? Porque o cotidiano é corrido? Porque a vida é corrida? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tudo e eu não vejo a vida passar com os meus. Experiências fantásticas que nós podemos ter no presídio da Polícia Militar Romão Gomes. Nós fazíamos a reunião com os presidiários e, incrivelmente, o que eles mais colocavam para nós é que depois que eles foram presos, eles tomaram consciência do tempo que eles perderam de não passar com a família. Porque era batalhão isso, era esqueminha à tarde, era segurança, tal, 2 BIP, não via família. Uns caíam lá e choravam, dizendo que o filho estava com 16 anos e não falava com o pai, porque ele também passou 16 anos sem falar com o filho, era oi, tchau. Então nós temos que nos conscientizar que se nós dependermos da sociedade nos dar um parâmetro familiar, nós vamos dançar. Nós precisamos tirar isso de dentro do lar para fora e não de fora para dentro. Nós reclamamos muito que a sociedade hoje está em caos, né? Está mal. Mas o que é a sociedade? Não é a formação individual de cada lar? Não é a formação individual de cada ser humano constituído naquele local físico que formam aquela sociedade? Então, quando nós reclamamos de sociedade, nós estamos nos incluindo nisso. E quais são as minhas atitudes perante a vida que eu estou tomando? Será que se eu me olhasse como terceiro, eu gostaria do que eu vejo como homem? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Será que como eu administro a minha casa, a minha família, ou como eu deixo que me administrem em casa, está correto? Eu estou sendo justo, bom e carinhoso? Porque o orgulho, gente, vai dar umas explosões na nossa vida. Sabe aquele pá, falei? Não dá mais para voltar, né? Dá sim. Não dá para voltar se o orgulho inibir. Mas dá para voltar, dá para pedir desculpa, dá para dizer eu te amo, dá para voltar atrás, porque Jesus falou 2000 anos atrás, quem pode atirar a primeira pedra? E ainda hoje ninguém pode atirar a primeira pedra. É nós analisarmos que precisamos mudar alguns contextos, como dizem os espíritos, para que nós sejamos melhores. E um dos grandes contextos que a família está perdendo é a união. Hoje a gente inventaram uma caixa preta, não sei se vocês viram, de hipnose, que você põe em casa e é hipnotizado. E a gente coloca um no quarto, na sala, um na cozinha e esquece de tudo. E é essa caixa preta que hipnotiza a gente a todo momento. Compre, 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 tenha, 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 seja, seja, seja. Nós não somos ser humano, estamos virando ter humano. Então é uma consciência que não é o espiritismo só que fala, mas o budismo, o shintoísmo, a umbanda e todas as religiões ligadas ao bem e ao amor, porque todas o são, quem distorce a religião é o homem e não é a religião, todas indicam a nós a união, e mesmo assim nós não conseguimos. Nos desviamos uns dos outros para não falar, porque hoje é mais fácil digitar, porque eu posso dizer sem aparecer, aí eu me expresso. Não é assim? Quando eu escrevo o que eu quero, mas na hora de falar o bicho pega. Não consigo. Então nós temos que nos unir novamente como seres humanos, é isso que os espíritos pedem. Dialogar. Ah, mas a minha família é diferente. Meu filho mal olha na minha cara, tá, mas quantas vezes eu falei com ele sem usar a crítica? Porque criticar é bom. Principalmente quando o outro da nossa família não é igual a nós. Agora falamos, quem é igual a quem? Aliás, quem é de quem? Quem disse que um espírito nascendo naquela família vai ser exatamente igual com as mesmas personalidades? E hoje existe um problema muito grave na sociedade que está tendo uma mudança de gerações
muito brusca das gerações anteriores para hoje, tão brusca que está difícil o convívio social. Agora imagina dentro dos lares. Temos reuniões mediúnicas, às segundas à noite fechada, em que muitos espíritos de jovens, tristes e alguns até suicidas, porque não tiveram a felicidade de terem pais que aceitem-nos como eles são. Não importa como. Grandes problemas sociais é por causa de uma palavrinha infeliz chamada preconceito, que existe dentro dos lares, um comum, a homossexualidade. Não é um caso difícil? Quantos pais deixam de amar os filhos por um preconceito besta de uma opção sexual? Sendo que nós sabemos que no Espiritismo nós não somos, nós estamos. Hoje eu sou um Marcos. Hoje eu sou um Marcos. Amanhã eu vou desencarnar e vou nascer com outra roupagem, com a minha mesma essência, mas com coisas novas e assim por diante. Então por que julgarmos os nossos familiares, filhos, amigos, ou seja lá o que for, pela aparência física, pelo gosto, pela vestimenta, se tudo é transitório na vida, se tudo muda e evolui? É julgar o carvão porque ele é sujo, mas do carvão sai o quê? O diamante, e esquecemos disso e mantemos ele como sujo. É olhar que o objetivo que Deus colocou nas nossas vidas é amar incondicionalmente. Não importa o que ele é ou deixa de ser, o que importa é o amor. Muitos dão passividade na reunião mediúnica, dependentes químicos, que desencarnaram na dependência e continuam nela infelizes do outro lado da vida. Só que do lado de lá não tem droga. Então o que eles precisam? De alguém que use desse lado da vida para sugar os fluidos. E muitos reclamam que a família abandonou. É, Marcos, mas é difícil ter um filho assim em casa. É difícil, mas mais difícil ainda é um filho desse falar: meus pais me abandonaram. Porque nós esquecemos que Jesus nos ensinou o quê? Perdoe 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Socialmente nós temos uma cultura ingrata, que é massacrar quem já está massacrado e elevar quem não precisa ser elevado. Pegamos pessoas lascadas, ferradas, dependentes de álcool, isso, o que a gente faz? Chuta, joga, não quero, não entra em casa. Nós pegamos quem precisa de acolhimento e geralmente colocamos para fora, porque a gente não quer problema. É aquele parente que pede dinheiro emprestado e não paga. Ainda bem, assim não pede de novo, né? É uma cultura ingrata que o humano tem sobre si, que virou até uma piada e que nós não conseguimos reverter. Se eu emprestei o dinheiro e ele me pagou ou não, não importa. E se precisar de novo, vamos ajudar de novo. Talvez não consiga mais com valores, mas com carinho, com uma palavra, com conselho. Mas não com desdém, porque nós esquecemos que o nosso pensamento é energia. Se nós pudéssemos ver exatamente tudo que a gente pensa, todo mundo sai correndo, né? Imaginemos nós, se nós pudéssemos ver tudo que sai da nossa cabeça, nós íamos gostar? Provavelmente não, né? Porque nós ainda temos sensações ruins, vontades ruins. Isso é mal? É, mas faz parte do estágio humano. Ninguém aqui é perfeito. Nós vamos sentir raiva? Vamos. Não tenha dúvida. Nós vamos sentir vontade de esganar alguém? Vamos. Vamos ter vontade de explodir? Vamos. Mas o que difere alguém que busca a evolução de alguém que não busca? É como reagir a essas sensações. Eu tenho vontade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o raciocínio de pensar, de analisar. O que eu vou buscar? O que isso vai gerar? A minha energia, a do outro, vale a pena? E se por um acaso as nossas falhas humanas nos levar a cometer esses erros, que nós tenhamos a caridade a nós e ao semelhante de voltar atrás e reconciliarmos-nos. Porque, gente, como disse Jesus, reconcilia-te com o teu hoje, porque o tempo passa, a gente vai desencarnar. E quantos não vivem na sombra do arrependimento porque não disse quando podia? É claro, nós sabemos
que os que desencarnam nos ouvem, mas é diferente, porque quem foi, ouve, entende e aceita, mas quem fica não tem a sensação de ter cumprido. Então cabe a nós, exatamente a nós, discernirmos para os nossos filhos e menores exatamente os reais valores da vida. Gente, quais são os reais valores da vida? Quando nós morrermos, o que a gente leva daqui? O que está aqui e aqui. O resto fica. O carro vira pedra, vira ferrugem, o prédio vira pedra, o dinheiro é comido pelos juros. Quer dizer, não tem, nós não levamos nada que não seja o que cabe aqui e aqui. Isso é para nós pensarmos naturalmente que ter a matéria é boa, porque dá conforto. Né? Você tem um carro novo, você vai viajar, não quebra, não deixa na mão, é assim por diante. É importante, mas colocar qual é o real valor que nós temos que ter e passar. Geralmente nós vemos ao centro espírita e conversamos, estudamos coisas maravilhosas. Mas chega em casa a gente não abre a boca. Não comenta, não fala, não passa. Porque falar sobre religião é Caxias, né? É feio, vão achar que a gente é bitolado, é doido. Não é assim? A gente não tem um pouco de medo, receio, até preconceito de falar sobre religião? Falar sobre Jesus, vão achar que a gente é doido ou fanático. Nós estamos numa latência, digamos assim, consciencial, muito crua e pobre ainda, ligadas ao humano. E nós não estamos nos ligando aos seres mais evoluídos, transmitindo conhecimento. Porque hoje nós precisamos fazer isso radicalmente nos nossos lares. Não é falar de espiritismo, é falar de amor. Não é mandar ir ao centro espírita, ou à igreja católica, ou à protestante, é falar de fazer o bem. É isso que nós precisamos. E é difícil, e aí nossos filhos, sobrinhos e netos, crescem sem um mínimo conceito e base amorosa, e nós reclamamos que se desviaram por caminhos difíceis. Mas eu nunca ouvi na minha vida inteira, dentro da minha casa, a palavra Jesus, amor, Buda, Krishna, Pai João, ou seja lá o que for. A conversa é sempre ou crítica ou consumismo da caixa preta de hipnose. Então nós temos que colocar conceitos de valores. Quais os valores que eu estou transmitindo? Quando eu desencarnar, será que a nossa obra valeu a pena? É o que cada um tem que pensar aqui. Porque as crianças serão os homens e as mulheres de amanhã. E qual o conceito de bondade e de amor que eles estão levando? O que o pai Google ensina? Porque o pai Google não tem dedos. Quando as crianças e jovens vêm falar conosco sobre sexualidade, hoje nem vem mais, né? Infelizmente que hoje nem vem mais. Mas quando vem falar conosco, a gente é todo, né, preocupado. Ah, não, mas isso tá aquela historinha da sala, né? Tô assistindo um filme picante, o filho passa, a gente muda, porque não quer mostrar. Só que o pai Google não tem isso. Ele mostra na real, como é com foto e vídeo. Então, se nós, família, não nos unirmos para termos um diálogo e uma amizade maior, nós vamos perder os jovens cada vez mais para a individualidade do ser. E o ser humano não nasceu para viver na individualidade. Ele foi criado por Deus para viver em sociedade. E aqueles que nós temos diferença e não gostamos, porque da mesma maneira que somos humanos imperfeitos, é natural que dentro de um lar e de uma família nasçam, como eu disse no início, pessoas que não têm afinidade e às vezes até problemas graves e sérios. E como os espíritos nos dizem para tentarmos melhorar essa situação? Olha, a gente não pode ser hipócrita. Né? Ah, não, vamos amar aquele amigo que só me lasca. Não consigo amar, não dá. Tô na carne, filhão. Não sou anjo. Mas os espíritos vêm e falam o quê? Não odeie. Não odeie. O ódio é veneno, é dardo venenoso, como um esborrifador de perfume. Quando a gente esborrifa um perfume, qual é o primeiro local que ele envolve com a sua essência? A mão de quem apertou.
E o ódio e a raiva é a mesma coisa. Quando emitimos o ódio, nós somos os primeiros a se contaminar com essa essência nociva, esses dardos venenosos. Então cabe a nós, se por um acaso ainda não conseguirmos nutrir algum sentimento de amor, utilizarmos esse recurso de análise do pensamento. Eu não vou falar mal, eu não vou odiar, eu não vou criar situações novas para o conflito, porque a vida continua. E se o objetivo para um planeta feliz é amar ao próximo como a si mesmo, o próximo não é só esse, é todos. É o núcleo humano, é o próximo. Não é só aquele que nós gostamos, porque como disse Jesus, amar quem nos ama é fácil. Até o bandido, o assassino, ama quem faz o bem a ele. Difícil é nós dotarmos a nossa capacidade de amar a todos incondicionalmente. E iniciamos esse processo tentando não odiar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcos. E nós temos agora um tempo destinado a perguntas dentro desse tema. Quem quiser fazer alguma pergunta é só levantar a mão que o nosso companheiro leva o microfone. Boa noite, Marcos. Dentro da vossa palestra, família, que é uma palavra que externa, aliás, infinito conhecimento, experiências e provações, etc. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário que particularmente eu vejo por uma determinada ótica. É aquela coisa, quando, por exemplo, um ser, ao nascer, né? Geralmente os pais falam, vai ter de tudo, meu filho. Só que, não generalizando, uma boa parte deles, o ter de tudo está muitas vezes condicionado ao que é financeiro, consequentemente material. Mas eles se esquecem, ou não sabem, que eles até sabem, mas envolvido por outras situações que já passaram na vida, que o fator e o valor espiritual, evidentemente, é o infinito e é a base de tudo, na minha opinião. Então, é bem como você falou, dinheiro está aqui, é por uma questão de motivação, é uma questão de estímulo, para a gente continuar vivendo num planeta, não é fácil, a gente sabe disso, mas o que comanda, do frigir dos ovos, o que conta é justamente os pensamentos e principalmente as atitudes que nós vamos carregar, positivas ou não positivas, né? Verdade. Hoje nós podemos ter, imagina, eu que agradeço, colocações muito boas que dá margem a um exemplo muito prático na nossa vida. Quando nossos filhos vão para a escola, vão para a faculdade, vão se formar, qual é a preocupação dos pais? Ele tem que ter um emprego bom. Ele tem que ganhar bem, ele tem que ter um carro bom, ele tem que ter um cargo bom. Se ele andar de jaleco, terno e gravata, então, não é nem doutorado, mas vão chamar de doutor. Né? A gente tem essa visão. Só que nós esquecemos de perguntar para os nossos filhos diferente. Não importa o que você vai trabalhar, não importa a roupa que você vai usar. Você trata bem as pessoas? Você é gentil com seus amigos na faculdade? Você é gentil com as pessoas no seu trabalho? Se você é chefe, você é um bom patrão? Se você é um funcionário, você é um bom funcionário? Essas perguntas estão nulas na sociedade hoje. A pergunta é ser bem-sucedido. Mas o que é ser bem-sucedido? Aí vai depender do quê? Dos valores de cada um. E isso que nós estamos fazendo é estudar os reais valores, para quando nós passarmos aos menores, a gente fazer a pergunta correta, e não a pergunta distorcida do que ele vai ter, mas sim do que ele vai ser, como homem e não como matéria. Muito obrigado. Marcos, eu acho que uma coisa muito importante dentro de um lar é a gente ensinar as crianças a rezar. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe reunia nós, os 4 filhos, e ensinava a gente a rezar. Isso daí foi uma coisa tão marcante para mim, que até hoje eu me lembro dessas cenas e dessa situação. E
como exemplo disso, desde que as minhas filhas eram pequenas, a gente fazia o Evangelho no lar. Isso daí foi muito marcante e até hoje elas estão no caminho certo. Sim, isso é muito importante. Nós não podemos nos esquecer, nós adultos, e não podemos esquecer de ensinar os menores do seu anjo da guarda, que está sempre do lado, que tem como missão acompanhar aquele ser reencarnado por toda a sua reencarnação, até o seu desencarne. E nós esquecemos, né? A gente até pula instância, vamos rezar direto para Jesus, né? Para Nossa Senhora, a gente pula o anjo da guarda, porque nós mal lembramos dele, na verdade. A gente esquece dele. E é um espírito que nós podemos ter do lado, e temos, e ensinar para as crianças. Tanto o ato da oração, como este ato sublime de saber que nós temos um anjo da guarda. Porque é diferente quando a gente acha que tem e quando a gente sabe que tem, né? É diferente, mas é muito bom. Sempre são qualidades fantásticas para passar para os menores. E não importa a religião, gente. Nós estamos no núcleo espírita porque nós afinamos. É a palavra que nos colhe, que nós entendemos, que queremos, mas não podemos obrigar ninguém a nada. Muitos conflitos entre pais e filhos é a obrigação de levá-los a um templo, seja lá qual for. E não é esse o foco. Jesus não criou igrejas, né? O que Jesus falou? Levante uma pedra e eu estarei lá. Levante um tronco e eu estarei lá. É claro que nós precisamos vir nos lugares, porque aqui facilita a comunicação, facilita o estudo e o entendimento. Mas não obriguemos os menores a fazê-lo se não o quiserem. Porque ensinar amor, a gente ensina em qualquer lugar. E não apenas numa igreja, num terreiro ou num centro espírita. Aonde nós estivermos, nós temos essa capacidade de ensinar o amor. E naturalmente, se os menores se afinizarem com um local e forem, melhor, são núcleos de estudo. Mas cabe a nós o respeito, né? E não a autoridade absurda de impormos aos nossos filhos também as suas religiões. Já impomos o que eles querem ser, a profissão e a sexualidade, que tem que ser do jeito que a gente gosta, né? Não respeitamos já isso de um modo geral. Então que a gente, pelo menos, a religião respeitamos, porque o amor está em todas. Kardec pergunta, o espiritismo é a religião do futuro? O que os espíritos respondem? Não, mas o futuro das religiões. Então que a gente ensine o amor sem conflito, sem prender, sem amarrar, simplesmente o amor livre e o amor ao seu semelhante. Obrigado. Temos tempo para mais uma perguntinha ainda rápida. Boa noite. Eu acho importante, né, ressaltar a questão do amar os vossos inimigos. Na realidade é você se desvincular deles, né? Que você não tem como nutrir o mesmo sentimento de uma pessoa que está próxima, uma pessoa que não é próxima e que te faz o mal. Então eu achei importante isso, né? Porque a gente acaba ficando vinculado com essas pessoas através do ódio. E é quem a gente mais lembra, né? Tem algum inimigo, digamos assim, ou alguém que a gente está naquela fase odienta? Você acorda e dorme pensando na pessoa. Você não consegue se livrar, né? Você fala, o que livra-nos uns dos outros? O amor. Porque quando nós amarmos, nós seremos livres e faremos por vontade própria e não porque é obrigado. Aí sim nós faremos a caridade de verdade, que é dar com a mão direita sem que a esquerda veja. Porque hoje poucas situações de caridade ainda é mostrando-se, ou com quantas exigências, né? Ah, eu dou sopão na praia, mas só se for de terça e só se for das 7 horas. Né? Nós temos dificuldades ainda em fazer o bem, mas nós temos uma coisa fantástica e maravilhosa que é raciocínio. Gente, nós somos seres inteligentes, nós pensamos. A vida dificulta o pensamento, né? Nós erramos, a vida dificulta, mas nós somos seres racionais, temos capacidade clara de análise, de percepção. Nós não podemos mais viver como vivíamos no reino animal, vivendo simplesmente de impulsos. Nós temos que parar e pensar, analisar para corrigir, para refazer
ou para fazer da melhor maneira possível. Porque não vamos esquecer que aquele espírito infeliz, que nós julgamos infeliz, muitas vezes está precisando de carinho e não de tapa. Está precisando de uma palavra amiga e não de negação e rejeição. Só que a negação e a rejeição e o tapa que essas pessoas levam tornam-as revoltadas. E isso a gente vê nas reuniões mediúnicas. Espíritos que se dizem maus, que fazem o mal a nós livremente, e quando questionados o porquê, muitos respondem: eu não sei o que é amor. Eu não tive. Meus pais da última vida, eu nasci num núcleo totalmente sem amor. Então como você exige de mim o que eu não tenho? Como nós vamos exigir do outro o que nós não damos? Lembre-se sempre disso que os espíritos falam: quem não doa amor é quem menos tem amor no coração. E infelizmente nós agimos da maneira errada, que é esse que nós jogamos mais para baixo ainda, ao invés de elevarmos para ensiná-lo o que é amor e ele repassar aos seus e à sociedade. Muito obrigado. Marcos, você foi muito feliz e nos levou, com suas palavras, a crermos que amor não ensinamos com palavras, mas com gestos e atitudes. O que pensar daquele pai que diz: eu cansei de ensinar ao meu filho oferecer amor e ele não entende? Ele deve desistir? A função da família nunca é desistir, mas como o nosso anjo da guarda, quando nós não o queremos ouvi-lo, ou acatar as suas recomendações de fazer o bem, o que muitas vezes eles fazem? Dão-se uma pequena afastada. E nós, como seres humanos, que temos um cotidiano corrido, muitas vezes não conseguimos viver em função de um outro que ainda está no erro. Então, muitas vezes, o que nós podemos fazer, sim, até como modo educativo, nos afastarmos levemente para uma análise maior, mas nunca, jamais abandonar, deixar, jogar de lado. Nunca. A função de um pai e de uma mãe, antes de encarnarem, já é premeditado, concluído, e muitas vezes sabem-se alguns problemas que vai ocorrer. Temos livre-arbítrio, mudamos, mas alguns pontos nós já temos uma leve previsão. Então que nós cumpramos o papel amando e amparando sempre, mas temos que respeitar a opinião do semelhante que está no erro. Se ele quer continuar fazendo mal, nós não vamos utilizar o quê? O recurso que é usado muito: a violência. Não é assim? Usamos a violência, batemos, brigamos, expulsamos, jogamos para a rua. Nós pegamos a falta de vontade dele de se melhorar e potencializamos com a nossa raiva, porque o outro não aceitou. Imagina se Deus nos castigasse toda vez que nós não aceitamos fazer algo em seu nome ou no bem. A gente está tudo lascado, né? Porque hoje a gente está melhorzinho, mas e nos séculos passados? Deus tem paciência conosco, porque Ele sabe que somos falhos, mas vamos chegar à luz. Esses amigos e espíritos que ainda estão no erro e na falha, vão também encontrar a luz. E quem pode dar valor à luz, se não passar pela escuridão? Quem de nós pode atirar a primeira pedra de que em outras eras ou épocas não deslizamos pior ou mais vezes do que esse que nós criticamos? Hoje talvez estamos numa posição melhor. Isso nos dá todo o dever de não julgar e sim estender os braços. Mas, em muitos casos, como o amigo disse, nós precisamos respeitar a falta de vontade de melhoria de alguns amigos e não abandonar, mas afastarmos-nos um pouco. Mas ao primeiro toque de chamada, cabe-nos auxiliar a todo momento. Muito obrigado, Marcos.